paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. No vídeo de hoje nós estaremos abordando um assunto que tem uma aparência de algo muito simples, porém poderá trazer repercussões muito sérias no futuro para as nossas vidas. Estaremos falando a respeito dos requisitos da oração. Irmãos, a oração, na verdade, ela é a aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamento. Mas por que nós devemos orar? Como devemos orar? Quais os requisitos da oração para que Deus possa nos atender? Existe algum impedimento para que Deus não ouça a nossa oração? Qual é a posição correta para que nós possamos orar? Exatamente. Estas e outras questões, irmão, nós estaremos abordando no vídeo de hoje. E eu te peço, fique até o final desse vídeo, porque nós estaremos trazendo aqui um quadro muito interessante para proporcionar um maior conhecimento, né, com relação a este assunto para todos, tá bom? Todos nós temos conhecimento de que o Senhor Jesus, ele nos ensinou de como nós devemos orar. A esta oração nós chamamos de oração modelo. Portanto, irmãos, nenhuma outra oração que venhamos a fazer, se não tiver como base a oração modelo, existe a possibilidade de estarmos cometendo uma tremenda heresia ao lidarmos com Deus enquanto oramos. Por essa razão, irmãos, é preciso deixar claro que toda oração deve ser feita segundo a oração do Senhor Jesus, segundo os critérios que ele ensinou. Ninguém diga que faz as suas orações de maneira apostólica e traga a célebre frase: peça à mãe que o filho atende. Primeiro, porque os apóstolos não ensinaram oração, porque quem ensinou oração foi o Senhor Jesus. Os atributos da deidade de Deus estavam sobre Cristo. Ele é o Filho de Deus. Os apóstolos não tinham sobre ele a deidade que estava sobre Cristo Jesus. E também não existe nenhum outro mediador entre Deus e o homem. Então, quando você diz peça à mãe que o filho atende, você está colocando como mediador um outro mediador que está ali intermediando entre você e Deus quanto ao seu problema. E a Bíblia diz lá no livro em Tiago, quando eu digo livro é porque a Bíblia é composta por 66 livros, eu não estou citando aqui livros apócrifos, mas os livros canônicos. Então, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz que não existe nenhum outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus. E quando você diz peça à mãe que o filho atende, você coloca diante de Deus um outro mediador. E se você faz isso, você não conhece, literalmente, plenamente, você não conhece o princípio, né, da onipotência de Deus. Somente Ele é o Senhor. Então nós precisamos entender a respeito da supremacia do poder de Deus e a sua santidade. Logo, somente Ele é o Senhor. E Ele diz que a sua glória a ninguém devemos dar. Veja o que está escrito, irmão, em Isaías capítulo 42, versículo 8. Está lá escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Você não pode colocar o nosso entendimento como pessoa humana sobre as determinações do que disse Deus. Você estará ferindo as Escrituras. Você estará tentando, com o seu entendimento, passar por cima daquilo que disse Deus. E se você foi ensinado assim, você, infelizmente, foi ensinado errado. Dito isto, analisaremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, conforme está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 6 a 13. Acompanhe com a sua Bíblia, irmãos. Pega a sua Bíblia, eu não vou fazer a leitura de todo o trecho aqui para que o vídeo não fique longo demais. Mas pegue a sua Bíblia e faça o acompanhamento da leitura do texto, tá bom? Então, passemos agora para a interpretação desse texto bíblico. A oração realizada pelo Senhor Jesus é denominada, como já disse, de
oração modelo. Nela nós podemos encontrar, irmãos, uma sucessão de instruções, orientações de como devemos proceder diante do nosso Pai Celestial. Só na oração dele nós vamos ver ali a quantidade de requisitos que ele estabelece. Nós devemos prestar atenção a cada palavra do texto escrito, pois cada palavra, irmãos, traz consigo um legado para a nossa vida. Por isso nós analisaremos cada versículo da oração modelo do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 6, a orientação do Senhor Jesus é que existem momentos em que nós devemos buscar a Deus, a sua face, né? Buscar ao Senhor em secreto, ou seja, isoladamente, fora da presença de outras pessoas. Buscá-lo para uma conversa reservada, onde nós daremos ao Senhor conhecimento das nossas petições. O próprio Senhor Jesus fazia isso, irmão, quando ele queria, se afastava da multidão para ir orar sozinho lá nos montes, conforme está lá escrito em Mateus capítulo 14, versículo 23. Observe, irmãos, que o Senhor Jesus te dá a garantia e finaliza o versículo com a afirmação de que o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Observe só um detalhe, irmãos. Ele não disse o meu Pai, mas ele disse o teu Pai. Dito isto, irmão, ele se colocou na condição de ser o meu, nosso irmão, pois garantiu que o Pai é teu, é meu e é nosso, e é de todo aquele que o buscar, na verdade, de todo coração. Nós somos chamados a atenção, irmãos, quanto ao fato de ficarmos repetindo a mesma oração. O gentio, ou seja, aquele que não é israelita, ou ainda os que não o conhecem, né, os fundamentos dos ensinos de Deus, é quem vive repetindo a oração constantemente para que o Senhor possa responder. Preste bem atenção. Os que confiam no Senhor têm a certeza da oração que faz, que é ouvida e aceita pelo Senhor, como está em Salmo 66, 20. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Então, irmãos, em Mateus capítulo 6, versículo 8, o Senhor Jesus nos afirma que não será o fato de nós insistirmos tanto em repetir a mesma oração que fará com que sejamos atendidos, tá bom? Então não é o fato de você receber como alguns segmentos religiosos faz aí, estabelece para você uma sentença, uma penitência que você vai ter que rezar 24 Pai Nosso. Então não é pelo fato, irmão, eu estou te falando Bíblia, tá certo? Então, se for o Senhor Jesus quem disse que não é pelo fato de repetir, de você repetir, então não é o homem lhe mandando, seja lá quem for, lhe mandando que você reze não sei quantas orações, que você será atendido. Não, não é isso aí. Nós vamos estar trazendo aqui para você o fundamento para que você seja atendido em sua oração. Isso aí é coisa de gentio. O gentio não é gentio com L, gentio com O, tá bom? O gentio eram aquelas pessoas que não andavam segundo as escrituras. Naquela época, no Novo Testamento, não havia manuscritos sagrados do Novo Testamento. Havia somente o Pentateuco, o Pentateuco livro, os 5 livros primeiro a Torá, que era Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eram esses os livros. Então, o povo judeu, o hebreu lá atrás e depois mais adiante o judeu, esse povo andava segundo essas escrituras, mas os gentios eram aqueles que não serviam a Deus, não andavam segundo os mandamentos do Senhor. Então somente o gentio era quem fazia isso. Ele rezava repetidamente a mesma coisa, pedindo uma solução para o seu problema. Então, por isso o texto sagrado diz que não é pelo muito repetir que você será ouvido, mas nós aprenderemos aqui hoje qual o motivo, qual a condição que nós devemos ter para que a nossa oração seja ouvida. Na verdade, pelo poder de Deus, pelo seu poder de onisciência, ele já deixa claro que sabe tudo o que precisamos, tá? Considerando que ele conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos, antes de nós colocarmos diante dele.
É preciso entender que Deus, irmãos, Ele é um Deus de relacionamento e por isso nós somos instados, nós somos motivados a orar. Mas por que isso, pastor Vasconcelos? É porque Deus, na verdade, Ele quer ouvir o que pedimos, como pedimos e para que pedimos. Ainda de novo lá em Tiago, no capítulo 4 e o versículo 3, está nos alertando que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para nós esbanjarmos em prazeres. A oração, irmãos, é um ato de exercício de humildade que nós praticamos diante do Senhor. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, nós devemos reconhecer que o Pai é nosso, ou seja, do Senhor Jesus e de todos quantos tenham recebido o Senhor como Senhor e Salvador, que nasceram não segundo a vontade do homem, mas do Senhor, conforme está escrito lá em João, capítulo 1, versículos 12 e 13. E ele nos ensina que a sua morada está no céu, Pai nosso que está nos céus. Ele deixa claro, irmão, dos seus atributos, a sua santidade. É o que diz respeito à sua pureza, moralmente perfeito, irmão, separado do pecado e de toda a modalidade daquilo que é mal e imperfeito. Desta forma, durante a oração, ele está nos levando a adotar o princípio da adoração, tá? Da adoração. Veja, você está acompanhando com a sua Bíblia, você vai ver ali que Deus ele é exaltado, ele é adorado. Nós falamos da sua santidade, falamos dos seus atributos, tá? E isso está lá no princípio da oração, tá? E nós assim fazemos, ele assim nos faz ver que na verdade ele é um Deus puro, santo e verdadeiro. E já em Mateus capítulo 6, irmãos, versículo 10 a 13, ele deixa claro que após nós adorarmos, após nós abrirmos a oração com adoração, nós estamos livres para começar a fazer aquilo que nós mais sabemos fazer, exatamente, que é pedir. Todo crente é um pedinte, não é assim? Todo crente é um pedinte, só dobra o joelho, lembra de dobrar o joelho para pedir. Mas o Senhor Jesus está nos ensinando que antes de nós entrarmos no pedido, nós temos que adorar primeiro. Ele ensina primeiro o que é que nós devemos pedir, quais são os critérios que nós devemos pedir. Primeiro, a prevalência da vontade de Deus em toda a cosmovisão terrestre, ou seja, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Primeira coisa. A segunda coisa, a convicção de que somente Deus te sustenta e aplaca a sua fome. Então, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você precisa saber que quem garante o seu pão é o Senhor. E o pedido do justo perdão, o pedido do justo perdão, irmão, da mesma forma em que perdoamos os nossos semelhantes, tá bom? Então, nós precisamos entender e colocar, tá, essas posições aí diante do Senhor na nossa oração. Nós devemos observar, irmão, que o primeiro pedido é de âmbito espiritual, ou seja, que venha a nós o reino de Deus e em seguida que se cumpra a sua vontade. E aí vem para mim a pergunta que eu deixo aqui para todos. Irmãos, se nós estamos orando, pedindo a Deus que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, irmãos, como será que está a sua vida, a minha vida, a nossa vida? Nós estamos pedindo para que o Senhor venha, mas nós estamos literalmente, irmãos, em condições reais de que o Senhor venha? Será que nós estamos com a nossa vida realmente prontas, capaz de que o Senhor venha e nós não soframos nenhuma consequência de acordo como nós estamos? Se Ele vier, será que nós realmente subiremos para Ele, irmãos? Então, essa oração do Pai Nosso, ela é uma oração que traz uma responsabilidade muito grande. E o fato de nós estarmos vivendo uma vida
diante do Senhor, muitos anos de crente e não sei o que, já conheço a palavra, já sei orar de cós salteado, né? E não percebe daquilo que nós estamos professando com a nossa própria boca, que poderá nos trazer uma repercussão muito grande. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Nós precisamos estar atentos. Será que nós estamos preparados para essa volta do Senhor que nós estamos pedindo todas as vezes que nós dobramos o joelho para orar? Quanto ao nosso pão diário, irmão, a oração deixa claro que é o Senhor quem garante o nosso sustento, né? E a nossa sobrevivência. Você vai ver lá em Mateus capítulo 6, versículo 26, que está escrito que observai as aves do céu, né? Elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros, não tem depósito os pássaros. No entanto, o Senhor não permite que nada lhes falte. Quanto mais valeis vós, né, do que os pássaros, não é assim? Que a palavra está dizendo. Então nós temos o verdadeiro valor também diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer isso, que é Ele quem garante. Não é o Senhor tão somente no nosso trabalho, mas Ele garante. E no versículo 12, irmão, da oração, está o ponto-chave, né? Mas todas as vezes que nós oramos do Pai Nosso, esta oração denominada de oração modelo, irmão, estamos dizendo ao Senhor: Senhor, perdoa-me, assim como eu perdoo ao meu irmão. Aqui está, irmãos, a condenação para muitos, sabia? Tem muitas pessoas que estão vivendo a vida aí acreditando que está em perfeito estado de comunhão com Deus, em perfeita comunhão e sintonia com o Senhor, caminhando a passos largos, acreditando que está tudo bem, mas tem negado o perdão. E se você negou o perdão, tenha certeza que o seu perdão também será negado diante do Pai que está no céu. Porque é isso que Ele manda que façamos. Perdoe. Será que nós estamos perdoando? Como será que está a nossa vida? E isso pode ser a condenação para muitos, porque não consegue liberar o perdão para o seu semelhante. Então, irmão, se você liberou um perdão para alguém e não liberou um perdão, mas foi da boca para fora, só para que a pessoa saia de perto, ou só para que o problema se interrompa, se acabe, e a pessoa foi embora, ela foi embora acreditando no perdão que você deu. Só que lá dentro, no íntimo do seu ser, você sabe que você não perdoou, ou que você não tem capacidade para perdoar. Então você precisa buscar urgentemente ao Senhor, dobrar o seu joelho para que não lhe sobrevenha nenhuma condenação, para que você, eu, nós não desçamos à sepultura de pendurados nesse requisito aí da oração. Um requisito muito grave, diga-se de passagem. Fica a pergunta, irmãos. E aí, o seu perdão que você dá é verdadeiro? Algo muito grave. Se seu perdão não for verdadeiro, irmão, você está assinando diariamente uma nota de culpa diante do Senhor. Uma nota de autocondenação. É preciso perdoar. Por causa da falta de perdão, existem pessoas que têm entranhado em seu corpo físico enfermidades. É lamentável nós não estarmos ouvindo estudos tão importantes quanto esse assunto. Infelizmente, muitas pessoas têm se perdido exatamente por causa desse detalhe, por causa da falta do perdão, da condição de perdoar, de não conseguir perdoar, não conseguir renunciar à mágoa, mas segue caminhando, acreditando que está em perfeita harmonia de comunhão com Deus, quando na verdade, na oração, quando nós oramos, colocamos diante do Senhor uma nota de culpa e de condenação para nós mesmos. Então, muitas pessoas estão acostumadas, não, eu sei orar, eu estou despreocupado, eu já sou assim com o Senhor, eu já tenho essa comunhão toda, mas a palavra dele ele não nega, ele é fiel para cumprir. E foi o Senhor Jesus, não foi apóstolo, não foi ninguém, não foi profeta, não foi ninguém, foi o Senhor Jesus que disse que nós devemos perdoar. Mais adiante, olha o que o Senhor Jesus disse mais adiante. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Está escrito: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Gravíssimo isso aí, irmão. Gravíssimo. E finalmente devemos pedir para o Senhor para não nos deixar cairmos em tentação.
tá? Isso deixa claro que a tentação está sempre à nossa espreita, irmãos. É interessante, irmãos, que tanto a palavra tentação como provação, ela tem a mesma grafia no grego, ou seja, se escreve da mesma forma, porém, ela tem significados diferentes. A provação, irmãos, ela é uma circunstância divina, não é? É uma circunstância espiritual que te sobrevém, a qual te leva a tomar medidas e para você solucionar o problema que lhe sobrevém, você não comete pecado. Você não comete pecado ao resolver uma provação. Já a tentação também ela é de circunstância espiritual. A tentação é a força de procedência maligna que lhe traz circunstâncias e para você solucionar essas circunstâncias você comete pecado. E a oração deixa claro que é o Senhor que nos dará este livramento. No encerramento dessa oração modelo, irmão, nos conduz a finalizarmos também da mesma forma como nós começamos, ou seja, declarando, adorando, declarando os atributos de poder, autoridade, domínio e santidade do Senhor. Então, da mesma forma, olha, a oração começa com adoração. No seu intervalo, você vai ter aí o pedido que você coloca, que você faz diante do Senhor. E no término aqui, então, olha só como é que é. Adoração, pedidos e adoração. E assim você encerra, não é, essa oração. Então nós podemos afirmar, irmão, que a oração que Deus responde é a oração que é acompanhada de um conjunto de atitudes tomadas na nossa vida diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e diante das pessoas que, obviamente, estão à nossa volta. Ou seja, ele tem requisitos, essas orações ela tem requisitos. Então nós precisamos, primeiro, deixar claro o desejo de que ele volte. Segundo, reconhecer que ele é o Todo-Poderoso. Terceiro, reconhecer que é ele que cuida de nós e nos livra de todo mal. Quarto, nós precisamos demonstrar que aquilo que queremos para nós, também precisamos querer para os nossos semelhantes, que é o verdadeiro perdão que liberta. O perdão liberta, tá bom? Então, esses são aí os requisitos que devem compor a nossa oração. E nós falaremos ainda, irmão, um fato que normalmente não é tratado ou mesmo conversado a respeito nas igrejas, que são os critérios da oração para que Deus aceite a minha, a sua, a nossa oração. E também em quais posições eu devo estar para que eu possa orar exatamente. Em qual posição? Afinal de contas, que posição é que eu devo orar? Qual é a posição correta que eu devo orar? Então, os elementos essenciais para que Deus, para que Deus possa ouvir a minha, a sua, a nossa oração. O ouvir, que eu quero dizer, é aceitar as suas colocações diante dele. Primeiro, nós precisamos ter sinceridade. Segundo, nós devemos ter um espírito quebrantado. Terceiro, o coração, nós precisamos ter um coração compungido, ou seja, o coração arrependido. Portanto, irmão, não é por muito repetir as rezas que você será ouvido, mas ele diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. A partir do momento que você se coloca diante do Senhor, tá? Vai orar ao Senhor com sinceridade, com o coração quebrantado, com arrependimento. O Senhor estará ouvindo a sua oração. Está lá no livro em Salmos 51, versículo 17. Esses são os requisitos, irmãos, do seu sacrifício, quando você coloca diante do Senhor sua oração e você vai lá com o coração, na verdade, sincero, com o espírito quebrantado, com o coração compungido, ou seja, arrependido. Então, estaremos aqui agora, irmão, daqui por diante, apresentando um quadro com os critérios essenciais de como nós devemos orar a Deus. Para isso, eu recomendo, irmãos, que você dê uma pausa no vídeo,
verifique o quadro de critérios, tá bom? E aprenda mais um pouco sobre algo essencial para que estejamos crescendo na graça e no conhecimento, tá bom? Assim, então você fica aí olhando esse quadro, você vai dar uma pausa aqui agora no vídeo e vai ler e vai verificar e aprender todas as formas como nós devemos orar, onde e quando, tá bom? Nós devemos estar orando. Analise um pouquinho. E finalizando assim, irmãos, eu espero que tenham gostado do vídeo, tá? Aproveite e se inscreva no canal, deixe o seu joinha, irmãos. Se inscreva no canal, vá lá, deixe o seu joinha, tá bom? Compartilhe, irmãos, em nome do Senhor Jesus esse vídeo, para possibilitar que outras pessoas, outros irmãos também possam aprender, irmãos. Porque, afinal de contas, esse é um assunto muito sério, é um assunto muito grave e que requer que nós estejamos aprendendo. E eu peço a você, em nome do Senhor Jesus, irmão, encarecidamente, que nós tenhamos amor pela vida de outras pessoas. Este é um canal, o canal Embaixador de Cristo, ele tem esse objetivo, ele busca esse objetivo, que é te alertar, te despertar, te preparar, te capacitar, para que você vivencie a palavra em espírito e verdade e com conhecimento. Ele diz que crescer na graça e no conhecimento. Foi essa orientação que nós recebemos. E essa é a finalidade desse canal. Para que você, na verdade, pela falta de ensino, tá bom? Não fique prejudicado, mas venha e aprenda. Exatamente por isso, ame as pessoas que você conhece, pessoas que você sabe que estão magoadas, que estão feridas, pessoas que na verdade têm dificuldade de ceder o perdão, que elas possam ouvir e assistir esse vídeo, irmão, e ver a gravidade em que elas se encontram. E assim você estará cooperando, irmão, para também ajudar a que os irmãos se libertem dessa nota de culpa que nós professamos todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos para orar, tá certo assim? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a minha, a sua, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, ok?